Seja bem-vindo para mais uma aula da matéria Teologia, Deus o Pai. E nós vamos iniciar a nossa aula hoje fazendo a leitura do Salmo de número 111. Você pode abrir a sua Bíblia, Salmo 111, que nos diz: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia! Como é bom iniciar uma aula lendo uma passagem tão linda como essa. Como é bom iniciar uma aula glorificando a Deus, trazendo à memória, através da sua palavra, quem Deus é. E esse é o nosso alvo ao estudarmos teologia. Como nós já vimos, teologia é falar acerca de Deus, mas é falar acerca de Deus de uma forma responsável, de uma forma que produza vida aos corações de todos que Deus colocar no nosso caminho. O texto do Salmo 11 é maravilhoso, fala de Deus e em vários aspectos, mas aqui diz no versículo 3, em suas obras há glória e majestade e justiça. A sua justiça permanece para sempre. Nas suas obras há glória. Na verdade, todo o Salmo ele fala a respeito da glória de Deus, da grandeza de Deus, da beleza de Deus. E é exatamente este o tema da nossa aula hoje, quando nós estaremos estudando, conversando sobre o fim último da teologia, ou seja, qual que é o objetivo supremo da teologia? Qual que deve ser o alvo principal de uma pessoa que pretende fazer esse discurso acerca de Deus? E nós vamos ver, primeiramente, vamos ter 3 momentos, mas vamos estar destacando, primeiramente, que o objetivo maior da teologia é glorificar a Deus. Glorificar não no sentido de conceder glória, mas no sentido de manifestar, de apresentar essa glória. Nós vamos então, nesta aula, estarmos conversando um pouquinho sobre a glória de Deus. O que é isso? O que é a glória? O que significa glorificar a Deus? Esse que é um grande e o principal dos objetivos da teologia. Aqui o Salmo, quando nós lemos, ele fala das obras de Deus, memoráveis, grandes. Olha só o versículo 2. Grandes são as obras do Senhor, considerados por todos os que nelas se comprazem. Ou seja, o papel do teólogo é ter o seu prazer nas obras de Deus. Estudar teologia significa isso, você ter prazer em saber quem Deus é você ter prazer em conhecer melhor a Deus. E é maravilhoso quando você entende, com humildade em seu coração, que Deus ele não se revela a uma pessoa individualmente. Deus ele se revela e tem se revelado à igreja.
É claro, Deus é um Deus pessoal. Quando eu disse que Ele não se revela a uma pessoa individualmente, é no sentido de que Deus não é um Deus que se esquece de todo mundo para falar apenas com uma pessoa. Não, Ele é tão grandioso e Ele lida com a sua família. Deus se revela para a sua família. E é feliz é aquela pessoa que tem esse prazer em examinar, considerar a beleza de Deus. A glória de Deus será um dos nossos tópicos. Nós veremos também acerca da beleza de Deus. O que é a beleza de Deus? Olha só que nós não estamos aqui para simplesmente falar de estética ou tentar transformar a aula em algo poético. Não. Aliás, quando você fala de Deus, você não precisa fazer nenhum esforço para que o tema se torne poético e lindo, porque Deus é o grande poeta. Deus, Ele é a fonte de toda a beleza, de todo o dom perfeito. E um coração cheio do Espírito Santo é um coração que é capaz de olhar para a palavra com os mesmos olhos e o mesmo coração de Davi, que clamava ao Pai dizendo: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Vamos nessa aula, então, ter um tempo para pensarmos, meditarmos sobre a beleza de Deus. E, finalmente, vamos estar analisando, conversando um pouco sobre o efeito de tudo isso na nossa vida. Nós estamos falando tanto de teologia e procurando explicar e mostrar o que vem a ser isto, exatamente para que as pessoas entendam que estudar teologia, fazer um curso de teologia, nada mais é do que procurar conhecer Deus de uma forma mais profunda, através da sua palavra, ter intimidade com Deus. Mas nós vamos pensar também nisso. Qual que é o objetivo maior de tudo isso? O objetivo maior é ver em nossa própria vida e poder, através disso, também transmitir aos outros a beleza de Jesus Cristo. Exatamente. Esse é o grande objetivo do estudo da teologia. É ver em você, é ver nas pessoas ao nosso redor, é ver na nossa cidade, no nosso país, é ver a beleza de Cristo, a beleza de Deus sendo manifesta. Então, nessa aula nós estaremos concluindo, digamos assim, essa parte introdutória, onde nós temos definido as questões básicas a respeito de teologia. E eu espero que, ao entender essas coisas, se ainda existe algum preconceito, alguma barreira no seu coração em relação a questão do curso teológico, que isso caia e com alegria você se sinta estimulado a crescer no conhecimento e na graça do Senhor. A glória de Deus é o objetivo principal da teologia. É o objetivo principal da teologia. Agora, nós precisamos entender o que vem a ser a glória de Deus. Nós precisamos definir na nossa mente a glória de Deus. Nós ouvimos muitas pessoas falando sobre a glória de Deus. Nós encontramos pessoas dizendo: dei glórias a Deus. Nós encontramos, às vezes, em algumas reuniões, a pessoa usando essa expressão: glória, glória, glória ao Senhor. Nós não estamos aqui para dizer se essas manifestações, a maneira de dizer está certa ou não, não é esse o ponto, não é essa a questão. Nós só estamos querendo pontuar nessa aula uma definição de glória de Deus. O que é a glória de Deus? Isto é importantíssimo para você entender a Bíblia inteira. E não apenas para você entender a Bíblia inteira, mas para você entender a sua própria vida. A sua própria vida. O que é a glória de Deus? Primeiramente, nós devemos entender que não devemos confundir a glória de Deus com o ambiente de glória no qual Deus se manifesta.
Nós temos algumas visões, como em Isaías 6, quando ele tem a visão do Senhor assentado no alto e sublime trono, e serafins voando, e ali há uma descrição que nós diríamos gloriosa. E poderíamos citar outros exemplos também, mas essa citação de Isaías, capítulo 6, é suficiente para exemplificar isso, que as pessoas às vezes elas pensam que a glória de Deus é essa questão do ambiente, luzes e raios e trovões, ou então júbilo, alegria, etc. Pois bem, nós precisamos entender que o ambiente não é a glória. Porque se nós falássemos que a glória de Deus é a luz que está brilhando ao seu redor, ou essas manifestações, nós estaríamos dizendo que a glória de Deus é algo que está fora de Deus. Mas, prestem bem atenção, a glória de Deus está no próprio Deus. Em outras palavras, o que é a glória de Deus? Podemos definir de uma forma simples, objetiva, dizendo que a glória de Deus consiste naquilo que faz com que Deus seja Deus. Exatamente. Ou seja, a glória de Deus é o próprio Deus. A glória de Deus são os atributos de Deus. A glória de Deus é o próprio ser de Deus. Em outras palavras, a glória de Deus é a sua santidade, é a sua sabedoria, é o seu poder, é a sua misericórdia. A glória de Deus é a sua santidade, é a sua misericórdia. A glória de Deus é a sua sabedoria, é a sua onipotência, é a sua onipresença, é a sua onisciência. Em outras palavras, a glória de Deus consiste no próprio Deus. A glória de Deus é o próprio Deus. Então, quando nós pensamos em ter uma experiência com a glória de Deus, significa ter uma experiência com o próprio Deus. Quando nós falamos em manifestar na nossa vida a glória de Deus, significa manifestar na nossa própria vida quem Deus é. Glorificar a Deus não é simplesmente levantar as mãos e falar glória, glória, glória. Não estou criticando quem faça isso, mas eu estou só enfatizando que glorificar a Deus não é falar simplesmente a palavra glória. Glorificar a Deus é mostrar através do nosso próprio caráter, da nossa própria vida, a pessoa de Deus. O bom perfume de Deus. Até que ponto, e nós podemos fazer aqui uma aplicação prática, aliás, uma das coisas que nós procuramos fazer através deste curso da Eternity and Grace Ministries, Eternity and Grace University, que é mantido pela Eternity and Grace Ministries, o que nós procuramos fazer através deste curso é não apenas fazer com que você se torne uma pessoa com a mente cheia de novos conhecimentos e ideias. Não. O que nós queremos é, com a graça de Deus, poder auxiliar você a ter mais da glória de Deus na sua vida. Porque é à medida em que nós entendemos melhor Deus, é à medida em que nós compreendemos melhor quem é o nosso Pai, é que nós vamos nos tornarmos mais parecidos com Ele. Essa é a nossa matéria. Teologia, Deus o Pai. É um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, mas Ele se revela como Pai. E olha só que relacionamento bonito é esse entre o Filho e o Pai. Quando há amor, quando o Filho caminha com o Pai e quando o Pai é realmente um bom exemplo. E lógico, nós estamos falando de Deus. Deus, Ele é o exemplo perfeito. Por isso que Ele diz, seja perfeito. A Bíblia diz, seja perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O nosso Pai, Deus o Pai, Ele nos diz, seja santo, porque eu sou santo.
quando Deus ele nos dá essas ordens, o que Deus está fazendo? Deus ele está nos chamando, ele está nos conclamando a manifestarmos a sua glória na nossa vida. Então, o grande objetivo da teologia é nos auxiliar no sentido de conhecermos a Deus. Conhecermos Deus de uma forma mais profunda. Conhecermos a Deus dentro dos caminhos que Deus propôs para que nós o conhecêssemos. Deus é um Deus que se revela a nós. E Ele se revela de tantas maneiras. Muitas pessoas buscam o conhecimento de Deus apenas do ponto de vista de experiências. É maravilhoso ter experiências com Deus. Sim, mas nós devemos entender que Deus tem se revelado a nós através também da sua palavra escrita, através da Bíblia. Deus ele se revela, como nós veremos no momento adequado aqui no nosso curso, Deus se revela através das coisas que Ele criou. Em tudo isso nós podemos ver quem Deus é. E vendo as características de Deus, nós estamos vendo a sua glória. Então a glória de Deus é o próprio Deus, é quem Deus é. Glorificar a Deus significa mostrar na própria vida quem Deus é. O grande desafio da teologia e da teologia ministrada através da Eternity and Grace University é ajudar você a conhecer melhor a Deus. Faça como Jesus disse, ensinou, examine todas as coisas, retenha o que é bom, mas o que nós queremos é que você retenha esse desafio de estudar, de conhecer, de se aprofundar, de não ficar apenas na superfície, mas aprofundar-se nesse oceano maravilhoso que é o conhecimento de Deus e da sua glória. Esse é o grande objetivo da teologia, é manifestar a glória de Deus, é ajudar-nos a conhecer quem Deus é em si mesmo, na sua própria natureza. Como nós já vimos, a glória de Deus consiste em quem Deus é. A glória de Deus é o próprio Deus. Agora nós veremos a respeito da beleza de Deus. Esse conceito de beleza, ele é muito interessante, porque quando nós falamos em beleza, nós estamos falando em harmonia. Existe toda uma discussão sobre a questão da estética, até definir o que é belo, né? Para os estudiosos, às vezes se torna assim um pouco complicado, porque aquilo que é bonito para uma pessoa é belo para uma pessoa, para outra pessoa pode não ser. Aquilo que é belo dentro de uma cultura, na outra cultura não é. Mas a teologia vai nos auxiliar a entender um conceito amplo a respeito de beleza. A teologia nos ajuda a entender o verdadeiro paradigma para nós pensarmos em beleza. E a beleza, preste bem atenção, vamos às definições. Né? Você já deve ter percebido que uma coisa que nós fazemos muito durante o curso são definições. E isso é importante. Quem gosta de estudar teologia, quem deseja crescer no conhecimento teológico, tem que se acostumar com isso. Tem que gostar de definições. Porque se nós não definimos bem as coisas, se nós ficamos conversando na base do eu acho, eu penso, a conversa ela fica muito dentro do senso comum e nós não conseguimos aprofundar nada e não conseguimos crescer. Então é importante no estudo teológico nos habituarmos a isso. É importante que você se habitue com esta questão das definições. Então nós já definimos, glória de Deus é quem Deus é. A glória de Deus é o próprio Deus. E beleza? Beleza é a manifestação da glória de Deus.
Vou repetir. Né? Eu sei que nos dicionários e livros, compêndios que falam aí sobre a questão da estética, da beleza, você vai encontrar uma quantidade imensa de definições, mas da perspectiva bíblica, da perspectiva da revelação de Deus, nós podemos dizer que a beleza é a manifestação da glória de Deus. Belo é tudo aquilo que está em perfeita harmonia com o próprio Deus. É nesses termos que nós podemos pensar na beleza estética da própria criação. Quando você vê flores, plantas, animais e tantas coisas lindas ao nosso redor, a beleza de um pôr do sol, a própria criação, nós estamos vendo nessa beleza estética, essa beleza que reflete o Criador. Então, todo esse mundo, como nós mencionamos, flores, animais, etc., tudo isto reflete quem Deus é. A beleza implica em harmonia com Deus. Harmonia com Deus. Quando nós olhamos para uma linda flor, quando nós olhamos para uma bela paisagem, nós estamos pensando, estamos vendo a beleza de quem criou todas essas coisas. Só que existe beleza não apenas no que diz respeito às coisas criadas ou ao próprio ser humano criado, mas nós podemos falar da beleza das relações entre as pessoas e os seres. Nós podemos falar da beleza do relacionamento em família. Um relacionamento em família, vamos começar falando pela família, um relacionamento em família, ele é belo quando ele reflete a glória de Deus. Nós vimos, a glória de Deus é santidade, sabedoria, onipotência, onisciência, perfeição, enfim, todo o belo exemplo que nós vemos no Pai. Aí está a beleza de Deus. Uma família onde a vida, a comunicação, a comunhão entre o pai e os filhos, né? O esposo e a esposa, o pai e a mãe e os filhos, em uma família onde estes relacionamentos refletem a glória de Deus, ou seja, quando esses relacionamentos eles estão dentro da perspectiva da grandeza de Deus, então você tem beleza. Você tem beleza. Vamos pensar na sociedade. Quando no convívio social, numa cidade, num vilarejo, numa aldeia, num país, quando as relações elas refletem a glória de Deus, elas refletem aquilo que Deus é, então você começa a ter e poder visualizar a beleza. Mas eu sei o que você está pensando. Você deve estar pensando agora, olha, mas por que nós não estamos vendo esse tipo de beleza em todas as esferas? Na esfera social, na esfera muitas vezes da família, na esfera política. E a resposta é simples. A beleza, a verdadeira beleza reflete quem Deus é. Reflete intimidade com Deus, reflete a aproximação da criatura e do Criador. Agora, quando há uma separação, então você tem o contrário de beleza. Você tem deformidade. Você tem algo que, ao invés de trazer alegria ao coração, traz desgosto. Por que nós temos tantas coisas horríveis acontecendo na nossa sociedade? Nós temos tantas coisas horríveis porque a glória de Deus, quem Deus é, não está sendo manifesto. Nós vivemos às vezes num cenário onde há tantas coisas horríveis porque falta alguém se levantar para falar em nome de Deus. E falar em nome de Deus
é fazer teologia. Falar em nome de Deus é fazer um discurso acerca de Deus. Você está entendendo? Nós já falamos em aulas anteriores sobre teologia viva, né? Esses assuntos eles vão e vêm e o objetivo é fazer você entender isso. Qual que é o papel do teólogo? O papel do teólogo não é ficar lendo livro empoeirado e lá na sua biblioteca apenas porque ele gosta de aprender. Não! O objetivo do teólogo é olhar para a sua sociedade, é olhar ao seu redor e ver aquilo que não está manifestando a beleza de Deus. Aquilo que não está mostrando, aquilo que não está em sintonia com o caráter de Deus. E não é só levantar e mostrar o defeito, mas é através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, através da reflexão, através do diálogo, começar a mostrar caminhos para a transformação da realidade. Esse é o nosso objetivo, é transformar. E aí nós temos que ser bem práticos. Nós vamos ver nas aulas seguintes um pouco sobre o método da teologia. E nós vamos estar tocando nesse aspecto, o aspecto da beleza de Deus. Existem algumas coisas que são totalmente feias, horríveis. Um exemplo, quando nós falamos em pedofilia, quando nós falamos em crianças sendo abusadas, e às vezes sendo abusadas dentro de casa, às vezes sendo abusadas por estranhos, crianças sendo entregues à prostituição. Estou pegando isso apenas como um exemplo. Isso é algo feio, isso é algo degradante, é algo que não reflete a beleza de Deus, é algo que não reflete a santidade de Deus, não reflete quem Deus é. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é encararmos o desafio, encararmos o problema e à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, começarmos a pensar o que nós podemos fazer para mudar esta situação. O que nós podemos fazer para mudar todas aquelas situações nas quais a glória e a beleza de Deus não está sendo refletida. Isto é papel da teologia. Isto é parte integrante do trabalho de um teólogo bíblico, um teólogo que realmente ama Deus, um teólogo que realmente tem Jesus no coração, um teólogo que realmente tem o selo do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo na sua vida. E quando você entende que a glória de Deus é quem Deus é e que a beleza de Deus é a manifestação da sua glória, então certamente você vai começar a olhar ao seu redor e começará a ver quantas coisas, quantas situações estão gritando, estão clamando pela sua ação. Nós louvamos a Deus pelos teólogos do passado. Eles foram bênção nas suas gerações, mas agora Deus ele está chamando novas pessoas, está chamando você para cuidar de vidas e para trabalhar dentro da esfera que Deus te deu, trabalhar para que a beleza de Deus seja vista, a glória de Deus seja demonstrada através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, o mundo, a sociedade comece a ser reconciliada com o Pai, a família comece a ser reconciliada com o Pai e a beleza de Deus então possa ser vista. Então, repetindo, glória de Deus. O que é a glória? A glória é o próprio Deus. Beleza. O que é a verdadeira beleza? A verdadeira beleza é a manifestação da glória de Deus. Que a sua vida esteja plena da glória, da presença de Deus e da beleza de Deus, da manifestação dela.
e que através da sua vida, das nossas vidas, a glória e a beleza de Deus sejam conhecidas e proclamadas ao redor da terra em todas as nações. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. O Pai é maravilhoso. O Pai é santo, o Pai é bom. O Criador é benigno, é bendito em todas as suas ações. Que coisa gostosa é você poder estudar a Bíblia, que coisa boa é você estudar teologia e fazer isto, assumindo que este é um caminho por meio do qual você vai poder conhecer melhor o Pai. Entendendo que, através do estudo da teologia, você vai aprofundar o seu relacionamento com Ele. Nós vimos que a glória de Deus é quem Deus é. A manifestação de quem Deus é, ou seja, a manifestação dessa glória é a beleza de Deus. Agora vamos pensar um pouquinho sobre os resultados práticos que isso deve gerar na nossa vida, à medida em que nós estudamos a respeito de Deus, à medida em que nós conhecemos mais e conhecemos melhor acerca do Pai. Primeiramente, isto deve aumentar o nosso relacionamento com Ele. À medida em que nós vamos estudando, isso deve aumentar, desenvolver, ampliar o nosso relacionamento com o Pai. O Pai é maravilhoso. Para que eu quero estudar teologia? Por que eu quero estudar teologia? Porque eu amo o Pai. O Pai é o Criador. O Pai tem projetos maravilhosos para a nossa vida. O Pai, Ele é santo, Ele é perfeito. Você entende como que teologia, visto desta maneira, como temos colocado, é algo que vai nos incentivando, nos estimulando a olhar para Deus. Olhar para Deus, querer ser como Ele, querermos conhecer os seus projetos, saber em que Deus está, o que o Pai está fazendo, em que Deus está envolvido. É interessante essa expressão, né? Em que Deus está envolvido? O que Deus está fazendo? Qual que é o trabalho de Deus? Nós vamos ver isso nas outras aulas, quando nós falarmos sobre criação e providência, né? O governo de Deus. O nosso Deus não é um Deus apático, que fica sentado num trono, simplesmente olhando. Não, nosso Deus é um Deus que é puro movimento, ação. O Pai trabalha. Deus, Ele olha e cuida de cada uma das suas criaturas individualmente. Então, à medida em que eu vou estudando, à medida que eu vou conhecendo, à medida que eu vou entendendo, eu vou desenvolvendo um relacionamento mais profundo com Deus. Este é o objetivo. O objetivo é que você desenvolva um relacionamento mais profundo com Deus. E o objetivo não é que você simplesmente desenvolva o seu relacionamento, mas aí vem uma questão de discipulado, vem uma questão de modelo. Um dos grandes problemas que nós vemos ao redor do mundo hoje é que tem muitas pessoas dizendo para você fazer isso e fazer aquilo, mas elas próprias não são modelo. Nós precisamos de modelo. O nosso modelo maior é o Pai, é Deus, é o Criador de todas as coisas. E quando nós nos aproximamos dele, quando nós o conhecemos mais e mais, nós temos a capacidade, nós começamos a ter aí a autoridade, digamos assim, para mostrar esse modelo para as outras pessoas. Você que está fazendo esse curso e de repente é uma pessoa já tão abençoada, no sentido de que Deus já colocou nas tuas mãos um grupo de pessoas para ser cuidado. Talvez você já seja até pastor, já esteja pastoreando um grande rebanho. Ou então, quem sabe, você está começando um grupo de células, um pequeno grupo.
Entenda isso, que o estudo da teologia deve ser visto como algo apaixonante, porque vai aprofundar o meu relacionamento com Deus. E quando eu aprofundo o meu relacionamento com Deus, eu levo outras pessoas juntas. É isso que nós estamos fazendo até através desse curso. À medida que você tem experiência e paixão por Deus, é que você consegue levar outras pessoas a ter essa paixão. Mas você faz isso através dos caminhos que o próprio Deus nos mostra, certo? É por isso que nós estudamos, é por isso que nós procuramos aprender com as gerações anteriores. É muito importante também nós entendermos que o estudo da teologia, conhecer a glória e a beleza de Deus, é algo que nos conduz à maturidade. A maturidade cristã. A estatura do varão perfeito, como diz a palavra de Deus, o próprio Cristo. Esse é o objetivo, maturidade. E o que é maturidade? Maturidade é aquele momento onde aquilo que você apresenta no seu exterior combina com o que está lá dentro. Maturidade é quando você mostra por fora aquilo que você é por dentro. Isto é maturidade. Quantas pessoas elas vivem, às vezes, um cristianismo apenas de máscara. É apenas uma fachada, mas por dentro não há maturidade. Por dentro não há paz. Por dentro não há intimidade com Deus. Procuram falar de Deus para as outras pessoas, mas dentro delas mesmas são um verdadeiro vale de ossos secos. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós estudamos teologia, como nós estamos fazendo, nós temos a oportunidade de nos tornarmos maduros. Nós vamos crescendo e crescendo e crescendo até aquele dia. Como diz a palavra de Deus, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais, até ser dia perfeito, na presença de Deus. Mas o que significa maturidade? Maturidade significa ser parecido com Cristo, ser parecido com Jesus. Aí alguém pode falar, olha, mas essa matéria é teologia Deus o Pai. A matéria teologia Deus o Filho vai ser lá na frente, sim. Mas a palavra de Deus também nos diz que Deus, o Pai, ele se manifesta através da pessoa de Jesus. Então, ser parecido com o Pai é ser parecido com Jesus. Você quer o exemplo de beleza? Você quer um ser humano que foi exemplo de beleza porque ele refletiu totalmente o que o Pai é na sua essência? Olhe para Jesus. É o que o livro de Hebreus nos ensina, que Jesus ele é a manifestação da glória de Deus, é a expressão exata do ser de Deus, é a expressão exata do Pai. Então, quando nós estudamos teologia, o nosso objetivo é conhecer a Jesus e nos tornarmos parecidos com Ele. Que Deus abençoe você no sentido de você entender como que o estudo teológico pode ser uma grande bênção na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu ministério. A minha oração é que você perceba, até através das aulas, que em momento nenhum teologia vai esfriar o coração de alguém. Pelo contrário, teologia fundamentada na palavra, fundamentada no relacionamento com Deus, teologia viva é algo que vai fazer você se tornar uma pessoa cada vez mais apaixonada, cada vez mais dinâmica, mais cheia de frutos para a honra e para a glória de Deus. Vai fazer com que você seja uma pessoa de mais oração, de busca. Se você é uma pessoa que gosta de jejuar, o estudo da teologia vai fazer com que você se jejue mais, que você busque mais ao Senhor.
E a nossa oração é que isso seja a bênção na sua vida e na vida aí de todas as pessoas que estão ao seu redor, da sua vizinhança, da sua cidade, do seu país, das nações até os confins da terra. Nessa aula nós vimos então que o objetivo principal da teologia é manifestar a glória de Deus. E definimos também glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é quem Deus é. A glória não é algo que está ao redor. A glória é o próprio Deus. Então, glorificar a Deus é ter uma vida cheia de Deus, é manifestar Deus na nossa vida. E um dos grandes alvos da teologia é exatamente esse, é nos auxiliar a conhecer melhor a Deus, quem Deus é, e assim conhecermos, termos uma experiência mais profunda com a sua glória. Vimos também que, se por um lado a glória de Deus é quem Deus é, a beleza, a verdadeira beleza é a manifestação da glória de Deus. As coisas realmente belas são aquelas que combinam com Deus, aquelas que estão em harmonia com Deus. A harmonia com Deus produz beleza. Agora, a separação de Deus produz deformidades. Produz aquilo que não é belo, pelo contrário, é feio. E este, então, é um dos papéis do teólogo. Esse é um dos papéis daquela pessoa que foi chamada para fazer esse discurso acerca de Deus. Ou seja, verificar a situação e ver e trabalhar para que a sociedade e para que as muitas situações ao nosso redor possam, através de Cristo, entrar em harmonia novamente com Deus, para que a beleza de Deus seja manifesta. E vimos também que o objetivo nosso, ao estudarmos teologia, é crescermos, é desenvolvermos, é ampliarmos o nosso relacionamento com Deus, é aprofundarmos o nosso relacionamento com o Criador, o nosso relacionamento com o Pai. E à medida que nós estudamos também, isso significa que nós somos levados à maturidade. Entenda, você está fazendo um curso que tem como finalidade não simplesmente, depois de um determinado tempo, conceder a você um certificado. Não, você está tendo a oportunidade, a experiência de amadurecer, de crescer, para que a beleza de Deus seja vista em você. E o maior exemplo da beleza de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Então, crescer, amadurecer, é nos tornarmos parecidos com Jesus. E nos tornarmos parecidos com Jesus é o grande desejo do coração do Pai. Este é o grande alvo, este é o grande propósito do Pai. Um dia, poder ao redor da sua mesa ter a família toda reunida e, olhando para a família, ver que todos são parecidos com Jesus Cristo. Jesus Cristo é a estatura do varão perfeito. Que Deus te abençoe e que aquilo que você tem aprendido no curso, aquilo que você tem aprendido nessa aula, seja a bênção não só na sua vida, mas na vida das pessoas que Deus tem colocado ao seu redor.